No programa de hoje, a pergunta que não quer calar: onde esse mundão vai parar? Alguém vai morrer! Ódio, guerra, indiferença e muito mais. Tudo muito bem explicado por ele, ó filósofo que divide opiniões e une orientações. De repente dá pra funcionar um país desse jeito. Será? Professor Luiz Felipe Pondé. Ó o Pondé aí, uma salva de palmas para o Pondé. Eu vejo você sempre lá com o William Vac. Ah, sim, foi esse domingo, a gente gravou. É, show de bola. Que é bom, né? Categoria. O Vac é bom, Putz. né? Como ele é bom. Eu sou o maior fã do William Vac. Também sou. Tá cara que manja, ele manja muito de geopolítica. Ele faz análise. Um jornalista. Repertório acima da média. É impressionante, né? Cara. Eu passo mal com ele. Você também, né, Pondé? Você também é um craque. Você vai comer? A sua pergunta é a primeira? Se você quiser. Não, você tá que... aqui. Mas de cara? De cara. Tá com a camisa do Santos. Tá. É claro. Foi Só lá. existe essa camisa. Foi lá e chorou. Não tem como. Chorou quando chorou viu o no Neymar? carro. São muitas emoções. Sim, muitas emoções. Importante. Muito importante. Temos várias histórias, eu e Ney. Mas eu queria perguntar pro professor o seguinte. A gente está num momento em que observamos em que o público ele está questionando a credibilidade de grandes órgãos com a internet. Você não confia em mais absolutamente nada. Por exemplo, a gente vê os Estados Unidos saindo da OMS. Aí tem agora saindo do Conselho da ONU. E você tem também você pode até mudar instituição, colocar emissora, enfim. Por que na tua concepção isso está acontecendo? A internet ela expandiu muito e as pessoas elas estão percebendo o viés das instituições. Como você observa e também o perigo disso, de você não acreditar mais em absolutamente nada. Sem dúvida nenhuma, um grande perigo em você perder qualquer capacidade de atribuir credibilidade a uma instituição, né? Seja ela a ONU, né? Seja ela um canal de TV, time de rádio, futebol. time de futebol. Agora, olha, acho que são casos diferentes. No caso dos Estados Unidos, você tem um presidente que representa a maior parte da população, que o elegeu, inclusive através do colégio eleitoral, e que é um presidente que tem sérias dúvidas com relação às instituições multilaterais, como ONU, OMS, Unesco, né? Todas essas instituições multilaterais, porque entende que essas instituições, na realidade, elas são ideologicamente enviesadas. São políticas, né? Isso mesmo, são contaminadas por posições que ele entende que são basicamente anti-americanas, apesar de que tem muito americano que, inclusive, está a favor dessas instituições. Então, acho que aí você tem um político importante do país mais poderoso do mundo, que foi eleito democraticamente e que tem uma posição política de desconfiança por entender que esses órgãos multilaterais, na realidade, servem a grupos específicos de interesse, que são, inclusive, contra os interesses americanos. Apesar que os americanos sempre pagam a conta. O dinheiro vem de lá, né? O dinheiro das guerras, tá lá. Tá lá. Com relação a instituições, por exemplo, dentro do Brasil, se a gente pensar, sei lá, governo federal, STF, Poder Judiciário, eu acho que as redes sociais, a ampliação da rede de informação, sem dúvida nenhuma, tem impacto nisso. Porque circula informação. Vou dar um exemplo banal. Hoje, os jornais deram que, se não me engano, alguma instituição autorizou o que o jornal chamou de penduricalhos. Sim, os penduricalhos dos juízes. Dos juízes. Isso. Né? Que o MP autorizou. Isso. Não é isso? Isso. Isso o jornal deu. Tá. Né? Tá. Só que com as redes sociais, quem lia jornal? Pouca gente. Aliás, quem lê sempre foi pouca gente. Lê jornal, pouca gente. Agora não, agora as pessoas ouvem isso, isso circula para todo lado. Esse tipo de informação, quando você tem vários casos como esse, isso vai fazendo com que o ser humano lá, mortal, como você chamava afegão médio... O afegão médio. Então ele olha para isso e diz assim... esses caras aí estão gastando meu dinheiro, que é isso? Não dá para confiar nesses caras? Ao invés de eles estarem fazendo certo, eles estão se aproveitando para ganhar dinheiro nas nossas costas, e por aí a credibilidade vai embora. E quando a credibilidade vai embora, normalmente não é bom. Mas hoje eu acho difícil a gente sair dessa situação, porque as redes sociais de fato deram às pessoas, para o bem e para o mal, a possibilidade de enxergar
certos comportamentos e certos movimentos enviesados politicamente que devora essa credibilidade. É um efeito colateral do meio que se tornou muito democrático. Especificamente o Donald Trump, que vocês estão citando aqui, falam que tem a arte da negociação. Tem um livro dele que ele fala o seguinte: quando você for negociar, você pede uma coisa absurda. Sim. E aí você acha o meio termo do absurdo que você está falando. E usando a ferramenta que é a internet, ou jornalismo, ou pós-verdade, ele faz isso muito bem. Só que não é todo mundo que saca o que ele está falando. E tem barbaridades no meio disso também. O que você acha dos últimos decretos que ele tem falado, tanto Palestina, ou por aí vai, ou de todas as políticas? Eu acho que é bem o caso do que você citou, né? De fato, aparentemente ele tem, eu nunca li esse livro, mas já vi várias referências de que ele tem esse tipo de abordagem. Coloca o elefante na sala, né? E assim, muita gente faz isso, né? Quando vai negociar. Oferece, sei lá, 10 pau. Na realidade, ele sabe que o cara vai querer 100. Isso. Mas ele oferece 10 pau para puxar já a racionalidade da conversa para baixo. E a pessoa acha que saiu ganhando na negociação. E ainda acha que saiu ganhando. Então, eu tenho a impressão que quando ele falou, por exemplo, da Groenlândia, falou do Panamá, falou do Canadá, agora falou da faixa de Gaza. Né? No caso da faixa de Gaza, a proposta dele é logisticamente, legalmente, extremamente problemática, é um absurdo e tal, mas é evidente que com uma proposta como essa, ele sinaliza que ele está disposto a levantar a barra da negociação. Legal. Mas você não acha que ali, você sabe o que eu acho? Ali em Gaza, você fala? Eu acho que... Sim. Não, o papo de Gaza... o papo. O papo de Gaza, acho que é para fortalecer o Netanyahu. É para fortalecer o governo. Porque o Netanyahu, ninguém quer o Netanyahu. Lá. Ele é queimado lá. Você sabe disso. Sim, o Likud... O que acontece? Como ele falou isso aí, com o Netanyahu, ele falou, opa, eu tô junto... com esse aqui, votem nessa turma, que é a turma da direita. Exato. Eu acho que foi meio político. Mas tem uma coisa que ele pontua que é interessante. O Egito, a Gaza... Não, que ele fala o seguinte, tem muito terrorista, né? O grupo, o Hamas está lá. E ninguém... Não estou falando dos palestinos, estou falando dos terroristas. A gente sabe. Mas às vezes o público se confunde. Os inteligentinhos não sabem do que eu estou falando. É bom dizer. Disclaimer. O tempo disclaimer. O que acontece é que faz fronteira também com o Egito, com outros países lá, tem outros grupos terroristas e é uma pontuada boa, falando assim, quem aceita esse grupo, o Hamas? Ninguém quer também, né? É claro, porque são terroristas. Terrorista é uma espécie de coisa que se espalha na população, contamina. Agora, eu tenho a impressão assim, o Bibi Netanyahu, ele é um primeiro-ministro que já está há algum tempo em Israel, né? Ele é muito associado à ideia de uma Israel que cresceu economicamente. Né? E também associado à ideia do que há muitos anos atrás em Israel se falava, você tem aqueles políticos que são mais gaviões, mais agressivos, e você tem aqueles políticos que são mais pacíficos. Bibi Netanyahu entra na política quando o seu irmão morre em Entebbe. Isso. O Yoni Netanyahu. E aí ele entra no Likud. O Likud é um partido histórico em Israel, nunca foi religioso enquanto tal, mas sempre foi um partido do que aqui a gente chamaria de centro-direita. Perfeito. Né? E é o partido que fez o acordo, o Begin, Likud, que fez o acordo com o Egito. O Netanyahu, ele acabou fazendo essa coalizão com esse grupo aí sim, religiosos, mais à extrema-direita, para poder governar, porque em Israel, como vocês sabem, a eleição estava dando empate. Sempre. Não se conseguia. Sempre empatando, não saía do... E aí tinha que fazer de novo. O Bibi Netanyahu, ele teve que tomar muito cuidado, porque pegou muito mal na fita o 7 de outubro, né? Porque independente de quem é a culpa, no final do dia, a culpa é de quem está em cima. Certo. Sim. É sempre assim, né? É o gerente que é culpado do que aconteceu na loja. Me chama o gerente. Então, eu acho que sim. O que o Trump fez, ele deu uma injeção, digamos assim, de credibilidade à posição do Netanyahu, que ao mesmo tempo está enfrentando um processo de corrupção, né? Correndo no STF de lá, que demonstra a situação democrática de Israel, né? Sim. Você tem um primeiro-ministro, o país em guerra e o STF processando o cara. Sim. Israel estava dividido, vale lembrar também, antes dessa guerra, né? Tinha um protesto nas ruas. Sim, por causa da reforma judicial. Isso. Que o Netanyahu queria enfraquecer. Queria enfraquecer o STF porque ele achava que o STF estava muito autônomo demais. Israel não tem Constituição. Então, que o STF estava agindo de uma forma... o governo ficava paralisado porque o STF, visto como de esquerda, em Israel, como toda a elite israelense, em Israel a esquerda é de elite há muito tempo.
Isso é muito louco, mas lá é Os kibbutz, né? Kibbutz. Quem? Ben Gurion era de kibbutz, né? Todo esse povo aí. Então, ele já estava enfrentando uma divisão no país, a guerra atenuou isso um pouco, mas eu acho o seguinte, o Oriente Médio nunca mais vai ser o mesmo. Aquela região, depois de 7 de outubro. Não. Vai ser muito difícil. E os israelenses, com Netanyahu, sem Netanyahu, os palestinos perderam uma dose de credibilidade com o que aconteceu dentro de Israel. Então, mas quem que vai lá? A autoridade palestina, que também é só corrupção. A autoridade palestina é conhecida como corrupta. É corrupta. Mas quem que vai ficar lá? Quem que vai assumir essa liderança? Quem vai assumir a... O Hamas está bem enfraquecido. A ONU não pode, porque a ONU é claramente a ONU sempre foi duvidosa. Sim. Ali na região. Inclusive, um dos fatores do Líbano é que quando Israel, em 2006, se afastou do Líbano, aquela região do sul tinha que ser uma região tampão que a ONU iria impedir que o Hezbollah descesse até a fronteira. E não fez isso. Não fez isso. Então, na mão do Hamas não pode. A autoridade palestina é corrupta, mas tem, entre aspas, a vantagem de que não é radicalizada do ponto de vista do movimento muçulmano radical. Ela não é radicalizada, né? Agora, o domínio de países árabes. Do ponto de vista de Israel, os únicos mais ou menos confiáveis são Jordânia e Egito, né? E Israel ocupar ali com o palestino, sem dúvida nenhuma, vai ser um desgaste gigantesco. Mexer num vespeiro que não precisa até agora. Os Estados Unidos, dizendo que ele vai ocupar ali, transformar numa Riviera... O Trump, desde o primeiro mandato dele, ele tinha uma pegada que era o seguinte, uma proposta que era o seguinte, acabar com a guerra em troca de negócios. Certo. Fazer negócios, enriquecer a região. Tinha história com a Arábia Saudita. Ele falou um pouco disso agora. Sim. Quando ele brinca de fazer uma Riviera em Gaza, ele está pensando na ideia de você transformar a Gaza numa região de negócios. De forma nenhuma tem que tirar os palestinos de lá, inclusive para isso. Que foi, acho que tem que tirar o Hamas. Né? Mas, ô Pondé... Tem que tirar o Hamas, né? Mas quanto tempo tem esse conflito? Depende da sua escala histórica. Se a gente brincar um pouco desde a Bíblia. Sim. Não, mas eu digo, eu digo agora. Isaac e Ismael. Esse conflito gera muita grana. Imagina o que tem de dinheiro circulando ali com esse negócio dos palestinos, esse lencinho. Isso é mundial. Sim, que era um dinheiro que poderia... A gente está vendo agora esse USAID, porque você colocou a palavra aid em qualquer coisa, vira a benevolência. Desde o Live Aid, desde o negócio... Vira aid. Live Aid, eu lembro disso. Você lembra disso aí? O aid vira sangue. Qualquer pessoa que... Pânico Aid. Nós seremos bonzinhos. Sim. Cara, é uma ideia, hein? Podemos usar o selo. Agora, você vê. Isso aí tem interesse de grana. Deve entrar muita grana ali para pelo amor de Deus, para tudo. Então não tem interesse. A pessoa quer deixar os palestinos ali se fudendo. Ninguém quer saber. Ninguém tem interesse em que isso realmente termine. Lógico. Porque gera dinheiro. Mas essa é a propaganda. Então, a propaganda é arrecadar dinheiro. Para ONG, para essas ONGs que existem no mundo inteiro, se não tiver pobre, não tem mais ONG. Se não tiver o Nelson Rodrigues falava, né? Ele falava do Dom Helder. Se acabar a pobreza, Dom Helder, que ele chamava de arcebispo vermelho, perdia o emprego. O Nelson falava isso. Escuta, é a mesma linha de raciocínio que você está trazendo aqui. Lá em Gaza, o dinheiro era para quê? Para fazer escola, para melhorar. Eles fizeram um túnel. E o grande problema também, que a gente não discutiu, é o Irã, que essa era o estopim dessa guerra também, que tinha um acordo de Abraão. E Estados Unidos com o Irã pode voltar também a um conflito que é maior, né? Na realidade, esse é o conflito. Esse é o conflito. Que fica de fundo, né? Agora, uma coisa que normalmente no Brasil não se sabe, não só no Brasil, é que assim, não há negociação com o Hamas. Há agora porque ele está acuado. O Hamas não tem nenhuma intenção de 2 estados. O Hamas quer simplesmente aniquilar o Estado de Israel e matar quanto mais judeus ele puder. Porque essa é a bandeira dele, né? Estatuto. É o mandamento. Mas aqui muita gente não sabe disso. O povo que fica falando bobagem por aí não sabe que não é a intenção do Hamas. Mas será que não nenhum sabe 2 mesmo? estados. Olha, eu acho que muita gente não sabe mesmo. E agora eu acho que muita gente de universidade, de redação de jornalismo, sabe, mas finge que não sabe. Eu acho que grande parte da população que fala, o pau tá comendo lá no Oriente Médio, já sabe até o Bibi não quer paz, né? Assim, o Hamas não quer paz. E, afinal de contas, o que o Hamas fez, hoje eu vi um meme que era, alguém mandou um meme para mim, que eu não lembro quem foi,
em que você tinha como que Bibi Netanyahu e Donald Trump dançando um tango. Certo? Os dois assim dançando um tango, com a mão para frente e tal. E os dois com a mão cheia de sangue. Né? Mais ou menos assim. E eu fiquei pensando, olha só, quem fez esse meme jamais imaginou que devia pôr algum mascarado do Hamas nessa relação. Mas não põe. Aqui não põe. Mas está muito ideologizado também, né? E agora você vê, porque isso aí é terrorista, meu. Terrorista até, né, a gente falar, aquilo lá foi uma calhordice, o que fizeram agora com esses reféns. Certificado. Porque agora eles aparecem com uniforme. Sim. Mas durante a guerra não apareceu um de uniforme. Eram todos... Na guerra você não viu um de uniforme, era tudo com roupa sem armas, civil, né? Sem arma e com fazendo aquelas crianças, fazendo aquele... O cara dá um certificado que você foi sequestrado. Eu nunca vi na história. Você foi sequestrado, a tua mulher foi estuprada. Aí te dão um certificado, parabéns pelo tempo que você ficou. E foi uma situação com aquelas meninas, elas passando no meio do povo todo xingando elas. Quer dizer, o Hamas é o fim da picada. Não tem como... Trazendo até essa história do Hamas lá para os Estados Unidos, com as universidades progressistas, que você conhece muito bem, né? O que você acha dessa história também do Trump, que tem os imigrantes, tem quem não tem os caras que fizeram protesto também. Como também que você quer mandar embora? Quer mandar embora. O cara estuda lá, é estrangeiro, não é americano, participou de manifestação pró-Hamas. Então, é mandado embora. Eu acho que do ponto de vista de quem votou no Trump e conhece o assunto, eles devem concordar com essa ideia, né? Porque é uma ideia básica que, assim, por exemplo, essa situação dos imigrantes ilegais. Perfeito. Né? Se você perguntar aqui no Brasil, se o Brasil recebesse o fluxo que recebe, de vez em quando deporta também, né? Mas o Brasil recebesse o fluxo enorme de imigrantes ilegais, que esses imigrantes começassem a derrubar o valor de mercado do trabalho, que é o que acontece nos Estados Unidos, em várias funções, na Europa também, né? Se esses imigrantes no Brasil, ilegais do Brasil, começassem a derrubar o mercado de trabalho, provavelmente, se você perguntasse para um brasileiro o que ele achava, ele ia dizer, manda esse povo embora. Ele ia dizer, essa é a minha casa. Então, a questão hoje é que a gente perdeu um pouco, bastante, estou sendo simpático, a capacidade de olhar para a realidade e não olhá-la só de um viés ideológico. Então, não se trata de dizer que imigrantes têm que ser maltratados, que eles não são seres humanos. Perfeito. Não se trata de dizer isso. Mas entender que se fosse aqui no Brasil, esse povo mesmo que está xingando lá, o Trump e os americanos, iriam dizer, não, eu não quero aqui, porque eu estou perdendo o salário. Para os Estados Unidos pode ser um péssimo negócio mandar imigrante ilegal embora. Sim, porque mão de obra. Então, vai subir. Eu podia contratar, por exemplo, uma pessoa que cuida de cachorrinhos ilegal. Dog walker. Né? Podia contratar um ilegal, que iria, sei lá, vou chutar, iria me cobrir, custar $10, sei lá. Se esse cara não existir mais, eu vou pagar $50, $60, $70. Então isso provavelmente vai pôr um pouco de água no feijão aí nessa história. Aguardem. O Alba queria... Eu posso fazer... Porque a gente estava falando das universidades e que tem a maioria ali da doutrina progressista, podemos dizer assim, e a gente foi acompanhando também as empresas saindo desses departamentos. Você tem várias empresas, o Google nessa semana falou, olha, não vamos trabalhar com mais departamentos de diversidade e inclusão, a gente vai focar na empresa. A maioria deles, eles se posicionam dessa forma. E isso vem junto com essa queda, né, do movimento woke que a gente está vendo, que depois que o Trump assumiu, o Mark Zuckerberg falou, não, a gente vai para a liberdade de expressão, a gente vai, tchau pessoal, esquece isso aí, mudei, fui iluminado. Como é que você enxerga essa parte das empresas que embarcaram nisso aí, lógico, com certeza com alguma facilidade econômica, e agora, repentinamente, recusa tudo aquilo que eles militaram, que você via as empresas toda hora, né? Olha, galera, vamos lá, né? Tolerância e tal, no discurso, e agora na prática mudou completamente. Olha, eu acho que
além do fato de que o Trump ele ganhou a eleição, então quando o cara ganha a eleição, ainda mais como ele ganhou de forma muito forte, isso tende a produzir um processo de muita gente correr atrás daquele que ganhou a eleição. Nesse sentido, durante muito tempo, as empresas de plataformas de tecnologia da informação iam muito bem com o Partido Democrata. Sim. Né? Ia muito bem. Aliás, muitas eram fonte desse discurso woke, né? E no momento que virou o jogo, eles começaram a simpatizar com a posição do Trump, inclusive por interesses os mais variados, que todo empresário faz. Aqui no Brasil, teve empresário que lambeu as botas do PT, depois lambeu as botas do Bolsonaro, é assim que funciona, né? Agora, independente disso, eu suspeito um pouco que não é o Trump sozinho que gerou isso. Eu suspeito que há um processo de um certo cansaço do puritanismo woke, que não é necessariamente bom para os negócios, que era uma mentira. Exatamente. Né? E que esse processo, ao lado de um outro cansaço de uma população que os americanos chamam de left behind, quer dizer, aquela população profunda da América, que foi deixada de lado, que não faz universidade, que normalmente trabalha no negócio do pai, sabe? Que tem, sei lá, 3 filhos. Essa população da América profunda, esse movimento é ele que empurrou o Trump, de certa forma. Não é o Trump que criou ele. É claro que o Trump criou uma situação, é um presidente importante dos Estados Unidos e tal. E isso vai ser testado no momento que o Trump escolhe o J.D. Vance para ser seu vice, alguém que não era, mas passou a ser alinhado com o Trump. Quer dizer, isso vai ser testado no futuro próximo. Quer dizer, se esse movimento mais conservador, anti-woke, que entende que a empresa não tem que investir demais no departamento de diversidade porque não melhorou os negócios fazendo isso, né? Se depois do Trump, depois que acabar o mandato dele, se esse movimento continuar a crescer e, por exemplo, o J.D. Vance colher esses louros. É claro, dependendo de como ele se comportar enquanto vice ao longo dos 4 anos. Mas eu acho que o Trump o escolheu já pensando nisso. É um cara jovem, alinhado com o Partido Republicano do Trump, porque se o Trump é um político inteligente e ele está preocupado com um processo de transformação cultural, seguramente ele tem que pensar em quem vai continuar. Passar a bola, né? Tem que passar a bola. Porque ele não vai poder nem continuar. Não morre com ele. Mas eu acho que esse negócio de woke aí, enquanto todas as empresas estavam usando a mesma cartilha, beleza. Sim. Era o discurso. Beleza. Vendia. Um parou de usar a cartilha, o cara viu que ele está lucrando mais, exatamente. Desequilibrou, aí desequilibrou. Até Mark Zuckerberg, para não ter uma multa grande. Efeito manada, foi todo mundo debandado. O cara vai para onde... Para isso funcionar, precisa ter a cartilha. Sim. Rezar a cartilha. O mundo corporativo adora cartilha, né? Sim. Claro. Adora copiar, repetir. A cartilhinha. Repete frases. Né? Isso é interessante. Você vê como isso sempre era inclusive aqui, olha, você precisa colocar uma mulher. Isso, inclusão. Precisa de uma inclusão, de uma mulher na bancada. Só tem homens. Mas já teve, eu lembro. Não, teve. Lembro, mas você gostava então, também, mas era outra época. Aí se tem... Mas era natural. Assim. Não, se tem um legal, se tem uma pessoa legal... Exato. É natural. Que contribui. Mas não é forçado, esse que é o problema. Então, quando quer forçar. Mas a pessoa quer forçar aquilo lá. Esse é o problema. Então aí o público fala, isso é fake. É fake, A publicidade faz isso muito bem, né? Não, a publicidade ela rouba a pauta. Ela rouba a pauta porque ela quer. Ela acha que a pauta A publicidade nunca colocou negro. Agora que falou. Não, tem que ter negro. É só negro. Não, pode acompanhar a publicidade. Claro. Mas ela rouba a pauta. Ela rouba aquilo lá. Aquilo não é autêntico. Isso. Porque é o seguinte: o que existe é muita hipocrisia. Se você vê trans e não sei o quê, se você vê na alta cúpula. Quando essas pessoas chegarem na alta cúpula da empresa, quando chegar o trans, o negro, tal, toda essa diversidade, que chegar lá em cima, em quem distribui salário, em quem realmente manda, aí você fala... Em Davos? Realmente, em Davos? No Fórum Econômico? Em Davos, Em Davos, aí você fala, aí que tá. Porque aqui é o dinheiro que não manda. pôr o índio para ser enfeite. E
E onde o dinheiro manda, todo mundo tem a mesma religião. Exato. Onde que é o dinheiro? É lógico. O dinheiro a gente sabe, Pondé. o Deus verde do dólar. É aquela história, no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar, menos o dinheiro. É isso aí. O capitalismo é relativista, que o único valor é o dinheiro. Porque você não vê na alta cúpula essa diversidade. Você vê ali coloca lá, põe lá no programa, vai lá, põe lá 3 lá e pronto. E a turma cala a boca. Isso. Inclusive, assim, mas é uma mentira, a né? empresa tem que dar lucro, É né? lógico. Então, eu acho que tem também uma presença de muita moçada que veio das universidades, inclusive a Ivy League, no caso dos Estados Unidos, aqui também de boas universidades, que chegam com esse discurso. Chega com o discurso que a empresa tem que ter o povo do marketing, gente dos recursos humanos. E no momento em que a corda começa a apertar, o resultado é o quê? Então isso começa a ser largado de lado. Mas uma coisa que você falou que me chama a atenção, porque de vez em quando eu vou ao mundo corporativo, é que o mundo corporativo trabalha com fórmulas no discurso, eu quero dizer, né? Não fórmulas de no discurso, negócio, é o discurso. No discurso, repete frases, É isso aí. entende que tem soluções. Se você repetir as palavras mágicas, você vai resolver todos os problemas. Quando na realidade deu lucro, ficou de pé. Não deu, e tem que dar lucro, né? Senão demite todo mundo. É isso aí. Como assim? E aí a hora que não tem mais a cartilha, vira o lucro. Aí fala, isso não está funcionando, tira isso aí. Tchau. Pondé, você é aula, hein? O Pondé é o nosso oráculo. Exatamente. É isso. Pergunte ao Pondé. Só ouvindo, Vamos fazer um só aprender. Vamos chamar Nosso oráculo. É nosso Akinator. Lembra da Akinator? Tem que colocar um turbante. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Para você seguir, o Instagram do Pondé é LF_Pondé nas redes sociais. Obrigado. Valeu, Pondé. Valeu, bom ano para você, Pondé. Valeu, obrigado aí pela sua participação.